Você já se interessou por saber se o teu cocô é considerado normal? Se eu te deixei curioso para saber se os seus hábitos de cocô, se o seu cocô é considerado saudável ou não, você chegou no vídeo certo. A frequência, a cor, a forma, o tamanho e a consistência do cocô podem realmente dizer muito sobre a nossa saúde em geral. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O cocô verde, ele é comum em crianças, em bebês, em pessoas que têm problemas intestinais, mas não é comum em pessoas que têm um intestino normal. Hoje a gente vai abordar com mais detalhes como deve ser um cocô normal, sobre a frequência em que você deve fazer cocô, o cheiro que tem que ter as suas fezes e a cor das suas fezes, o que todos esses sinais dizem sobre a sua saúde. Mas aí você vai me perguntar, o que é um cocô normal? Usando um termo mais simples, o cocô é a maneira natural de expelir os resíduos e toxinas que a gente não precisa mais depois de absorver todos os nutrientes utilizáveis que a gente consome dos alimentos. Como que funciona a formação do nosso cocô? Começa através do processo de digestão, que é quando a gente come um alimento, o alimento ele viaja pelo estômago, vai para os intestinos, desce até o intestino grosso e o canal do ânus. E depois você faz o cocô dos resíduos digeridos dessa digestão. E envolve muitos aspectos diferentes do teu corpo. Vou te dar alguns exemplos do que envolve esse processo de formação de fezes. Entram nessa jogada enzimas digestivas, hormônios, fluxo sanguíneo, contrações musculares e muito mais processos estão envolvidos na formação das fezes. Quando apenas um deles se desliga, a digestão toda vai sofrer e isso vai se refletir nas fezes. Então a importância dessa, como eu chamo, é como se fosse uma orquestra o nosso intestino. Tudo precisa funcionar em perfeita harmonia. Tendo algum problema em uma pequena parte do intestino, vai ser refletido e vai ser mostrado nas fezes. E muitas pessoas me perguntam, quantas vezes é normal por dia fazer cocô? Eu vou 5, 6 vezes fazer cocô por dia. Ou eu não vou nenhuma vez, demoro 5, 6 dias para fazer cocô. Todos os extremos e com muita frequência ou não ir ao banheiro, ou não ir defecar, não é normal. Ter dificuldade para ir ao banheiro mais do que algumas vezes por semana. Por exemplo, essa semana eu tomei pouca água, eu não ingeri muita fibra, ou eu comi pouco, estou passando por uma situação de estresse, ok. Vai refletir no teu intestino e, claro, como você não se hidratou, não se alimentou o suficiente, passou por uma situação de estresse, é claro que vai diminuir o número de vezes que você vai fazer cocô. Isso é normal. Porém, ter dificuldade mais do que 3 ou 4 vezes por semana, ou ir mais que 4 ou 5 vezes por dia ao banheiro, não é considerado normal pelos especialistas. É um sinal que algum problema está acontecendo no teu intestino. E eu vou deixar um card aqui em cima e na descrição do vídeo também para ser fácil para você acessar, que eu acho importante, que está relacionado com esse vídeo sobre os 6 sintomas de câncer no intestino, problema de intestino, de ir muito ao banheiro ou menos, também está relacionado com esse vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá e assiste o outro que está muito interessante e pode transformar a tua vida e te ajudar demais a identificar alguns sintomas que você possa estar apresentando. Porém, os especialistas, eles dizem que a quantidade de evacuações, ela difere muito de pessoa para pessoa, então não tem um número específico que diz, esse número é normal. Porém, a maioria dos especialistas, eles concordam que é importante ir ao banheiro pelo menos 3 ou mais vezes por semana no mínimo. Menos do que isso indica que você tem constipação, que está acontecendo um problema. Geralmente, 1 ou 2 vezes por dia é considerado ok e é normal. A cada 2 dias também está um pouco dentro da normalidade, né? Desde que você não tenha nenhum outro sintoma no teu intestino.
Pode ser normal que uma pessoa faça cocô 2 vezes ao dia e que outra pessoa faça apenas uma vez a cada 2 dias, ou outra pessoa vá apenas uma vez ao banheiro. Mas como que deve ser realmente o cocô? Quando você vai no banheiro, o ideal é ter um cocô todo conectado, que nem nessa figura, em formato de S, longo e liso. Cocôs como esse se desenvolvem quando você come muita fibra, toma bastante água e outros líquidos que te hidratam e que lubrificam o teu intestino. Em termos de cor, a cor de um cocô normal, ela deve ser um marrom médio a escuro. Depende do que você come, né? Às vezes você pode ter um cocô verde quando come muitos alimentos verdes, muitos vegetais folhosos. Quando eu tomo espirulina, o meu cocô fica verde também, que é uma alga que eu tomo para desintoxicação. E existe uma escala, que é a escala de Bristol, que ela foi projetada na década de 1980 para ser um auxílio médico que classifica o cocô em uma das 7 categorias. Quando os médicos se reúnem com os pacientes para falar sobre a função digestiva, eles usam esse gráfico aqui de Bristol para localizar o melhor tipo de cocô e se o cocô está tendo algum problema, de acordo com essa escala, com essas imagens. A ideia que tinha por trás dessa escala, dessas figuras do cocô, era classificar a aparência do cocô dependendo do tempo que leva para o cocô se formar lá no cólon ou do tempo de trânsito do cocô. Se um cocô é considerado anormal, ele geralmente vai se enquadrar nessas categorias aqui, 1 e 2, que são sinais de constipação e cocô sendo mantido por muito tempo no corpo. A categoria 6 e 7, que são sinais de diarreia e o cocô se movendo muito rapidamente pelo corpo. De acordo com Bristol, os 7 tipos de fezes são os seguintes. Tipo número 1, tem caroços duros, bolinhas duras, difíceis de passar, como se fossem os caroços, por exemplo, de um pêssego. Tipo número 2, em forma de salsicha, mas com grumos. Tipo número 3, é como uma salsicha, mas com rachaduras na superfície. Tipo número 4, como uma salsicha ou cobra, lisa e macia. Tipo número 5, bolhas macias, com bordas nítidas, que são passadas facilmente. Tipo número 6, peças fofas, com bordas esfarrapadas e um pouquinho mole. Tipo 7, aquoso, sem peças sólidas, inteiramente líquido. O tipo número 1, ele indica constipação. Tipo 3 e 5 são considerados ideais, especialmente o 4, são normais. 6 e 7, considerado anormal e indica diarreia. Para saber se o teu cocô é saudável, quando você for evacuar, o cocô ele deve sair macio, sem precisar fazer muito esforço, sem demorar muito para sair. E deve ser um processo fácil. Você tem que sentir como se estivesse esvaziando seus intestinos quando terminar de fazer cocô. Todo o processo de evacuação não deve levar mais do que 5 a 6 minutos para a maioria das pessoas, ou ainda pode ser mais curto. Na verdade, um estudo encontrou evidências de que a maioria dos mamíferos, independente do seu tamanho, produz movimentos intestinais em cerca de 12 segundos, às vezes até em 7 segundos. Não é normal fazer muito esforço, pressão e sentir dor quando você vai fazer cocô. Quando você faz muita força para fazer cocô e nota um sangue vivo nas fezes e dá aquela ardência, aquela dor para fazer cocô, pode ser hemorroidas. As hemorroidas exigem uma atenção médica. O seu cocô ele não deve ter muitas mudanças de consistência, porque se o seu cocô for excessivamente aquoso ou muito duro, difícil de sair, tem que fazer aquela força, dói, você fica ali suando e não tem jeito de fazer cocô, é sinal que o teu intestino não está indo nada bem. A diarreia, por outro lado, produz cocôs excessivamente aquosos e é muito perigosa porque ela, se persistir, vai provocar desidratação e enfraquecer o corpo. A diarreia também faz com que o teu cocô fique verde. Outra pergunta que me fazem muito na farmácia e nos meus atendimentos online: o que significa quando o estômago dói e o cocô tá verde? As causas da diarreia e do cocô verde, elas variam, mas muitas vezes elas são sinais de desidratação, gripe viral, infecção,
resultado de comer algo com parasitas ou bactérias nocivas. Então fica ligado se você apresentar um cocô verde. Constipação, por outro lado, é caracterizada pelo não surgimento do cocô, por não fazer cocô. Ou quando a pessoa vai fazer cocô, tem muita dor, tem dor de barriga. Muitas pessoas elas têm constipação crônica contínua. E esse é um dos problemas mais relatados pelos especialistas em todos os anos. A constipação ela também pode ser acompanhada por outros sintomas digestivos. Você pode ter gases, dor abdominal, inchaço também no estômago, perda de apetite, e é causada por muitos fatores e depende do teu estilo de vida. Outra pergunta também que é muito feita para os especialistas: quão ruim para a nossa saúde é segurar o cocô? É estar constipado. O que faz de tão mal para a nossa saúde? Um outro relato que me fazem muito na farmácia e nos atendimentos é me perguntando se é normal quando as pessoas, por exemplo, vão viajar, estão no hotel, em casas de parentes, visitando certos lugares, não fazer cocô. Pode ser normal, só que não é benéfico para a nossa saúde. Prender o intestino quando sai de casa por mais de um dia não é benéfico para a nossa saúde, porque você vai estar colocando uma pressão adicional no teu intestino e no teu cólon, potencialmente até mesmo levando a mudar ligeiramente a forma do intestino, se você faz isso com frequência. Também vai contribuir para a constipação ao longo do tempo e vai aumentar o esforço que o teu intestino vai fazer quando você tiver que fazer cocô a próxima vez. Com o tempo, se você não for regularmente ao banheiro, você vai perdendo aquele impulso que o intestino tem natural para ir fazer cocô. Vou traduzir num exemplo simples. Foi viajar. Eu não me sinto confortável fazer cocô na casa da minha visita. Eu vou segurar o cocô. Se você fizer isso com frequência, você vai perdendo aquela sensibilidade do impulso do intestino em fazer cocô. E com o tempo, com certeza, vai levar à constipação. Porque os músculos que controlam os seus intestinos, eles podem parar de funcionar de uma maneira correta, levando com o tempo ao intestino preso. Tente escutar seu corpo quando precisa. Quando precisar fazer cocô, escute o seu corpo e vá ao banheiro. Vá atender a necessidade do teu intestino. Você vai estar protegendo a tua saúde e garantindo a tua saúde intestinal por muitos e muitos anos. Agora, o que significa a cor do cocô e o cheiro? Vou te contar alguns fatos sobre a cor do cocô. A cor das fezes ela é determinada pelo que nós comemos e pela quantidade de enzimas biliares que a gente produz. A bile é um líquido verde-amarelo que ajuda principalmente a digerir gorduras na nossa dieta. O cocô pode mudar de cor devido a como as enzimas afetam os pigmentos nas fezes. Como eu falei antes, a cor de um cocô normal geralmente deve ter uma cor marrom média escuro. Porém, ocasionalmente o cocô pode ser verde e isso não é um problema. Agora, se o teu cocô começar a apresentar uma coloração preta, cinza, amarela, branca ou vermelha, fique com o alerta ligado, porque algo muito sério pode estar acontecendo no teu intestino. Existem outras razões pelas quais você pode desenvolver cores anormais das fezes. Por exemplo, você pode ter sangue nas fezes ou muco no cocô. Cocô preto geralmente é um sinal de que você pode estar sangrando internamente. Então, se isso persistir por mais de 2 a 3 cocôs, procure um médico. Cocô vermelho ou roxo pode ser um pouco comum se você comer muitos vegetais coloridos, como comer bastante beterraba. Aí o teu cocô vai ficar mais avermelhado, porque ele vai estar associado ao pigmento do alimento que você comeu. Mas se você não comeu nada de beterraba, de alimentos com essa cor, e tem um cocô mais avermelhado, mais escuro, é indicativo de algum problema e você precisa procurar o médico, porque pode ter sangue nas suas fezes. E o sangue nas fezes, ele pode resultar num cocô preto ou vermelho vivo. O sangue nas fezes também é referido como hematoquésia, que pode ser causada
por úlceras estomacais hemorrágicas, fornecimento de sangue sendo cortado para a parte dos intestinos, gastrite, fissura anal, isquemia intestinal, diverticulite, hemorroidas internas, muitas vezes causando sangue vivo, pode ser causado por infecção nos intestinos, doenças inflamatórias intestinais, pólipos intestinais ou mesmo câncer de colo ou de intestino delgado. E a cor de cocô acinzentada ou amarela normalmente é um sinal de que o muco está entrando nas fezes. Isso mostra que provavelmente há um problema com o teu fígado ou com a vesícula biliar, uma vez que o fígado é responsável pela produção de bile, que dá para as fezes uma cor acinzentada e amarelada. Se você notar muco no cocô, sangue, dor abdominal, diarreia, tudo acontecendo ao mesmo tempo, procure um médico para uma avaliação. Se você está achando interessante esse tipo de assunto para saber sobre a tua saúde intestinal, sobre como o cocô pode dizer se o teu intestino está bem ou não, já comenta aqui embaixo nos comentários se você tem qual tipo de cor que está apresentando o teu cocô hoje. Há alguns dias já eu apresento um cocô amarelo, cinza, verde, ou ele está muito escuro, ele tem sangue nas fezes. Comenta aqui embaixo que eu vou ter a maior satisfação em poder te ajudar respondendo a tua dúvida. Agora eu vou te contar alguns fatos sobre o cheiro do cocô. Embora pode parecer desagradável, o cheiro do cocô ele não é realmente uma coisa ruim ou indício de que a tua saúde não vai bem. Não há nenhum cheiro específico de cocô que seja considerado, esse cheiro é normal, aquele cheiro não é normal. Mas é importante ficar de olho para se sempre você tem o mesmo padrão, vamos dizer, de cheiro do cocô. Se você notar alguma mudança repentina no cheiro, se vamos dizer, eu tenho um cheiro lá, o cheiro do meu cocô, ele é um cheiro, ruim, mas é suportável. E de repente ele passa a ser muito, muito, muito ruim, que nem você suporta o cheiro, pode ser um sinal de que algo mais sério está acontecendo no teu intestino. E se esse cheiro ele continuar por vários dias, você deve consultar um médico que vai te recomendar uma colonoscopia se necessário. Você precisa priorizar a redução de estresse, dormir bem todas as noites, se exercitar regularmente. Ambos vão ajudar a diminuir os hormônios do estresse que afetam diretamente o trânsito intestinal. Outro ponto que eu quero conversar contigo sobre o intestino é uma dieta pobre em fibras. A fibra é extremamente importante quando se trata de um cocô saudável. É a substância de ligação que dá forma para o cocô e ajuda ele a se movimentar pelo intestino. Existem 2 tipos de fibras. As duas desempenham um papel na criação do cocô saudável. São as fibras insolúveis e as solúveis. A diferença entre as duas é a capacidade de uma absorver água e outra não. A fibra solúvel é capaz de se dissolver na água, enquanto a fibra insolúvel não é. Se você tem constipação contínua, presta muita atenção à quantidade de fibras que você consome diariamente. Trocar carnes, queijos, carboidratos refinados, óleos hidrogenados por alimentos saudáveis e ricos em fibra. Eu vou deixar uma lista aqui na descrição do vídeo de alguns alimentos que são ricos em fibras e benéficos para a tua saúde intestinal. Depois você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os alimentos inflamatórios. Infelizmente, muitas pessoas consomem alimentos inflamatórios e que provocam alergia com muita frequência. E esses vão relaxar a capacidade do sistema digestivo de produzir um cocô normal, além de criar outras condições, como síndrome do intestino permeável e doenças autoimunes. Se você sofre constantemente para ir ao banheiro para fazer cocô, tente evitar esses culpados digestivos inflamatórios. Aqui vai a lista dos culpados pela inflamação no teu intestino e por você não estar indo frequentemente ao banheiro. Laticínios, leite de vaca, queijo e iogurte, glúten, que é encontrado em todos os produtos com trigo, em quase todos os alimentos processados e em qualquer comida que tenha centeio ou cevada. Pode piorar qualquer distúrbio digestivo. Soja processada, usada em alimentos como leite de soja, substitutos de carne de soja,
hambúrgueres, vegetais embalados e alimentos processados. Altas quantidades de açúcar. A alta quantidade de açúcar alimenta as bactérias ruins no teu intestino. Procure controlar o consumo de álcool e cafeína. O estresse e a cafeína vão criar uma série de reações negativas no nosso trato digestivo. A cafeína e o álcool, eles também podem desidratar o cólon. E como eu te expliquei antes, um intestino bem hidratado é primordial para a gente fazer um cocô saudável e normal. Embora a gente não queira tirar conclusões precipitadas, você precisa observar o teu cocô diariamente e observar se ele tem alguma dessas alterações. A gente fazendo algumas mudanças, pequenas mudanças no dia a dia, vão contribuir para os hábitos intestinais saudáveis. Observe como vai o teu intestino, como vai o teu cocô. Se você observar mudanças, como, por exemplo, sangramento, dores constantes, pode significar problema de fígado, pode significar parasitas ou outros problemas intestinais, como inflamação do intestino, câncer. Agora eu vou te passar, segundo os especialistas, é uma lista feita por especialistas, 7 passos para fazer o teu cocô voltar ao normal. Número 1, aumentar a ingestão de fibra. Aumentar a ingestão de fibra, a fibra é um laxante natural. A quantidade ideal de fibra por dia é entre 25 e 40 gramas de fibra. Claro que depende do teu peso e da tua altura. Quanto maior peso e maior altura, maior a quantidade de fibra, mas é até 40 gramas. 2, beba muita água. Procura consumir água a cada 2 horas no mínimo. Beber cerca de 8 copos ao dia vai ajudar a prevenir a desidratação do teu intestino e você vai ter um cocô mais saudável. Número 3, consuma probióticos. Os probióticos ajudam a criar um ambiente saudável no intestino. Quarto passo para você ter um intestino saudável: suplementos com magnésio. Se você frequentemente tem constipação, o magnésio tem a capacidade natural de suavizar o cocô com uma segurança. Ele funciona para atrair água do teu intestino para o cocô e ajuda o cocô a se mover mais facilmente através do intestino. Quinto passo para você ter um intestino saudável: cuide da saúde do seu fígado. Sexto passo para você ter um intestino sadio: coloque seu corpo em movimento. E o sétimo passo, e um dos mais importantes, gerencie o estresse. Espero de verdade ter te ajudado com esse vídeo. Te peço para você compartilhar esse vídeo, porque o intuito desse canal é compartilhar informação. Porque eu acredito que nós, compartilhando uma informação baseada na ciência, como eu trago aqui para o canal, a gente pode ajudar a mudar a saúde do nosso país. A gente não precisa esperar que o SUS mude, que os médicos mudem, que o atendimento que eu tenho mude. A mudança começa em nós. É preciso que nós mudemos primeiro. E o primeiro passo da mudança é compartilhando informação. Porque se a gente conhecer o nosso corpo, conhecer como o nosso corpo funciona, fica muito mais fácil a gente ter uma saúde de qualidade. Um beijo da Rô, até a próxima dica.